Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será alegria, felicidade interior. Em segundo lugar, vamos falar sobre inveja, o desgosto pela felicidade alheia. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a alegria do Espírito é para ser vivida. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A alegria do fruto do Espírito se reveste de um permanente estado de felicidade e segurança, suportado pela salvação e vida eterna em Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias vividas no plano do mundo natural. Por outro lado, a inveja, como obra da carne, é uma erva daninha que se alastra no meio social para matar, roubar e destruir. Na presente lição, estudaremos sobre a alegria como fruto do Espírito Santo e a inveja ou cobiça como obra maligna da carne. Item número 1 da lição: alegria, felicidade interior. Vamos definir o que seja a alegria como fruto do Espírito Santo. A alegria como fruto do Espírito Santo é a total felicidade de uma pessoa que, por ter uma plena comunhão com Deus, vive sempre numa condição de bem-estar e paz espiritual, independentemente das circunstâncias temporais, adversas ou não, que experimenta no dia a dia. Mas quais são as características da alegria como fruto do Espírito Santo? Em primeiro lugar, ela é uma alegria permanente na alma, pelo fato do cristão saber que tem a vida eterna com o Senhor, pois o seu nome está escrito nos céus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aqui, quando os 70 escolhidos por Jesus regressavam, e eles estavam possuídos de alegria por ter expulsado vários demônios. Mas Cristo disse que eles não se alegrassem por ter expulsado os demônios, porque é uma coisa temporal. E Cristo disse assim: se alegrem, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Portanto, salvos, têm vida eterna. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta é a alegria permanente, fruto do Espírito Santo, por causa da salvação. Mas outra característica desta alegria como fruto do Espírito Santo é que ela é resultante de uma intervenção do Espírito Santo sobre uma pessoa, independente das circunstâncias, onde esta pessoa se deixa presidir pelo Espírito do Senhor, anulando qualquer interesse pessoal ou vontade própria, dando total supremacia à vontade de Deus em sua vida. Na primeira carta aos Tessalonicenses,
capítulo de número 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, independia total das circunstâncias temporais, e o Espírito Santo presidia a vida deles. Em terceiro lugar, como característica desta alegria como fruto do Espírito Santo, é que ela é experimentada pela salvação da pessoa no presente, ainda que estejamos à espera da glorificação do nosso corpo no futuro, quando Jesus voltar. Portanto, nós temos a salvação no presente, mas aguardamos a volta do Senhor para buscar a sua igreja, e aí estaremos consumando a nossa salvação na prática, onde os nossos corpos serão glorificados. Como quarta característica, esta alegria nos remete a ter paz de Cristo, ou a paz em Cristo. Isto é, temos a paz com Deus e a paz que vem dele, não sendo esta paz ausência de conflitos, mas a convicção plena de que a alma, ou seja, a nossa alma, está sob o controle e vontade do Senhor Jesus. Na carta aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo, alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Como quinta característica, a alegria, como fruto do Espírito Santo, ela é reinante e comum no reino de Deus, que só os que têm a esperança podem compreender e experimentar. Que esperança é essa? Jesus Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em todo o tempo, nós somos alegres no Senhor. Não por retórica ou palavra de ordem. Nós temos uma alegria atemporal, em primeiro lugar, porque enxergamos o mundo espiritual. E assim contemplamos a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E em segundo lugar, sabemos que no mundo natural podemos ficar doentes, porém temos um Deus que cura todas as enfermidades. Podemos ter escassez de bens materiais, mas temos um Deus da provisão. Podemos ser perseguidos, mas temos um Deus que nos protege e guarda. Enfim, temos a alegria porque vivemos em comunhão com um Deus todo-poderoso, o único e verdadeiro Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Na realidade, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 7 ao 10, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Passando para o item 2 da lição, nós vamos falar agora sobre a inveja, o desgosto pela felicidade alheia. E
começamos então a definir o que seja inveja. É uma atitude demoníaca, na qual uma pessoa deseja algo, virtudes, talentos, dons, posição social, cargos seculares ou eclesiásticos, bens materiais e demais bênçãos pertencentes ou de domínio de outra pessoa. Uma visão teológica da inveja, ela na Bíblia há registro de fatos extremamente graves por causa da inveja. Então a inveja ela foi o elemento motor para a queda de Satanás, outrora anjo de luz no céu, mas que rebelou-se contra Deus e com 1/3 das criaturas angelicais foi expulso dos céus. Foi por inveja que Caim exterminou com a vida de Abel, o primeiro homicídio no planeta. Foi por inveja que Jesus foi crucificado pelos sacerdotes judeus. Foi por inveja que os apóstolos foram perseguidos e assassinados por causa do Evangelho de Cristo. Enfim, a inveja, desde os primórdios, parece ser o pecado-chave para a destruição de sonhos, de talentos, de vida próspera, de famílias, de casamentos, etc, etc. Deus, em sua infinita sabedoria, inseriu nos 10 mandamentos uma ordenança sinônima, proibitiva da inveja, conhecida como não cobiçarás, o 10º mandamento. Vamos estudar profundamente este grande mal, que ainda hoje perdura a sua prática no meio da sociedade de geração a geração. O 10º mandamento, ele estabelece uma absoluta e enfática proibição à prática dos desejos errados, ou seja, contra a expressa conduta da ambição pelas possessões ilícitas, ostentação, obsessão pelo poder, práticas sexuais reprováveis de modo a controlar e dominar as vontades humanas pecaminosas, promovendo então o respeito mútuo entre os homens, proteção ao casamento, à propriedade e bens privados. Esta é a essência deste 10º mandamento. E nós podemos contemplar uma leitura no livro de Êxodo, capítulo de número 20, porque lá estão exarados neste capítulo os 10 mandamentos, e no versículo de número 7, nós vamos contemplar, 17, melhor dizendo, no capítulo 20, exatamente essa proteção ao casamento, à propriedade e aos bens privados. Êxodo, capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Neste 10º mandamento, não cobiçarás, Deus estabelece um claro limite dos direitos do nosso próximo. Pois quando este mandamento não é obedecido, os demais mandamentos são transgredidos, tais como não matarás, não adulterarás, não furtarás e outros mais, sendo a cobiça uma doença da alma que é a fonte raiz de outros males proibidos nos 10 mandamentos. Os desejos humanos devem ser moderados, regulados, dominados e saciados segundo as nossas necessidades, sem atravessar a fronteira do que Deus proibiu. E a partir desse momento vamos falar sobre esse conceito de cobiça e desejo. E há uma diferença.
A cobiça ela se caracteriza por um desejo ilícito, forte, constante, desenfreado, desordenado, insaciável de um homem em adquirir bens, riquezas, poder, posição social, fama, notoriedade, proeminência secular ou religiosa, bem como a tentativa de apossar-se do que pertence a outrem, transgredindo os princípios morais de convivência, respeito ao próximo e ao direito de posse dos seus bens. O desejo legítimo se caracteriza pelo suprimento de nossas necessidades básicas e de sobrevivência, nos garantindo então um nível mínimo de vida digna e confortável, sem transgredir os direitos de um indivíduo ou de uma coletividade humana, guardando-se os princípios morais de convivência e respeito ao nosso próximo e aos seus bens. No livro de Provérbios, capítulo de número 25, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 25, 16. Achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Ou seja, se contente com o que você tem, e se houver uma ampliação do que você tem, dê graças a Deus, porque Ele é o que faz você prosperar, e não a apropriação dos bens de outro ou a inveja em si. Mas qual é a visão bíblica assim sobre a cobiça? O ato de cobiçar ela é pecado, sendo uma fonte abundante de outros pecados e que gera a morte. Romanos capítulo 7, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, cobiçar é pecado. Ter inveja é pecado. A cobiça, ou a inveja, ela gera guerras, conflitos e contendas entre os homens. Na carta de Tiago, capítulo de número 4, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A cobiça, ela deforma o caráter do homem, pois valoriza as coisas temporais, em detrimento das coisas espirituais, nos desviando do propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E em quarto e último lugar, como visão bíblica sobre a cobiça leva o homem a um falso crescimento, sem qualquer controle, em total desordem, fora dos princípios divinos, cujo fim é a destruição total no âmbito moral e espiritual. Mas como se desenvolve no homem o processo da cobiça, da inveja? Do coração do homem nasce a cobiça, na alma dele. É na alma do homem que é o processo de concepção e consumação do pecado. Portanto, também é na alma, conhecida como coração, que devemos combater e expurgar, isto é, eliminar a consecução
do pecado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 7, diz assim a palavra do Senhor, do versículo 14 ao 23. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. As janelas em nosso corpo para a entrada das tentações e consequente consumação dos pecados na alma são os nossos 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. Cobiça, a inveja, ela é destruidora da comunhão entre as pessoas. Ela é maligna, diabólica, coisa do cão. Não tem qualquer parte com Deus e é própria do mundo. Na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mas quais são os efeitos da cobiça no homem? Em primeiro lugar, a cobiça, ela é terreno fértil para promover o desenvolvimento do ódio, do rancor, da amargura no coração do homem, levando a cometer atrocidades que o separa de Deus, que o afasta da paz e da pureza espiritual, e ao mesmo tempo contamina outros também a serem rancorosos. Portanto, o primeiro efeito da cobiça, da inveja no coração do homem é o ódio, o rancor e a amargura. Em segundo lugar, além desse ódio, desse rancor e dessa amargura, há também a formatação de um espírito vingativo. O desejo maligno da cobiça fomenta na alma um desejo ardente de vingança, ou seja, de retaliação ao próximo, movido pela inveja de não ser ou não ter os bens que o seu próximo tem. Trata-se de uma tentativa de destruição de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Vale salientar que Satanás também tem este objetivo de destruir a coroa da criação de Deus, que é o homem. Na terceira carta de João, capítulo de número, aliás, não tem capítulo, apenas versículos, do 9 ao 11, diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Desculpe. Por isso, se eu for aí,
far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Há também, como terceiro ponto, os efeitos da cobiça do homem. Nós falamos ódio, rancor e a amargura, e um espírito vingativo. E como terceiro efeito, frustração da vida. A ambição encerra no homem um espírito de sentimento de inferioridade, de mau humor e de incapacidade, pois reconhece em si mesmo que não é capaz, por meios lícitos, de ser ou ter e também de conviver em paz e harmonia com as demais pessoas, sendo suas ações sempre dominadas pela ganância, se tornando escravo do pecado. Mas qual é o antídoto para esta cobiça, para esta inveja no coração do homem? Em primeiro lugar, valorizar o que somos e o que temos. A murmuração é uma oração direta para Satanás, dando-lhe honras e adoração ao mal dizer do Senhor. Devemos todos os dias agradecer a Deus pelo que somos e o que temos, sabendo que honramos e glorificamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Possuir muitos bens sem poder usufruir deles é insensatez. Como segundo remédio, vamos dizer assim, para a cobiça ou a inveja no coração do homem, é reconhecer que Deus é o nosso provedor. Devemos ocupar nossa mente com as coisas de Deus, andando em constante vigilância e oração, colocando Deus acima de todas as coisas deste mundo, reconhecendo que dependemos de nosso Senhor Jesus Cristo em tudo, sendo então um servo fiel, para não ser tragado pelo pecado, especialmente o da cobiça. Como terceiro remédio para o tratamento da cobiça ou da inveja no coração do homem, nós temos a palavra de Deus. Como qualquer pecado, a cobiça deve ser tratada com a palavra de Deus, entranhada na alma, conhecendo e praticando os preceitos morais, éticos e espirituais do Senhor, exarados na Bíblia. E aí nós vamos para o Salmo de número 119, que é o Salmo que fala da palavra. Salmo 119, versículos 33 a 36, diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguireis até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, ou seja, me alegro. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Passando para o item 3 da lição, nós vamos falar sobre a alegria do Espírito é para ser vivida. Ou seja, é para vivermos na prática esta alegria como fruto do Espírito Santo. Como servos de Deus, devemos sempre nos colocar nas mãos do Senhor, para que Ele nos molde segundo a sua vontade. Sejamos sempre fiéis a Deus, pedindo a sua misericórdia, tendo em vista a nossa condição de pecadores. Que o Senhor seja o nosso oleiro, quebrando o vaso quando deve ser quebrado, para reedificá-lo, segundo o seu projeto original. Pois, afinal de contas, somos cacos de barro, entre outros cacos de barro. Vivamos com alegria no coração, por ter Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Sirvamos ao Senhor com alegria permanente, não se deixando levar pelas emoções das circunstâncias
terrenal. Concluindo a nossa aula de hoje, quando temos a alegria do Espírito Santo e servimos a Deus, sendo-lhe fiel em tudo e em qualquer circunstância, então vivemos contemplando as bênçãos espirituais de um cidadão celestial, morando num mundo natural, temporal. Nada poderá nos afastar do grande amor de Deus. Shalom Adonai. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.